Para você que está aqui, nova no canal, bem-vinda! Eu decidi gravar esse vídeo sobre um resumão da menopausa. Então, para você que ainda não sabe que fase você tá, se está na perimenopausa, no climatério, na menopausa, na pós-menopausa, o que é tudo isso, o que a gente pode fazer, esse vídeo é um resumão desse período. Então, eu sou a doutora Flávia Mambrini e estou aqui para te ajudar a descomplicar a menopausa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilhe e vem comigo. Menopausa, perimenopausa, pós-menopausa, climatério, gente, o que é isso? Então, a menopausa ela ainda é um tabu, a gente ainda tem muito preconceito sobre essa fase, mas o que acontece? Todas nós, com a permissão de Deus, se Ele manter a gente viva, passaremos por ela, né? Ou entraremos nessa fase, por assim dizer. Que eu sempre brinco, a menopausa ela não é uma pausa, né? Ela é uma continuação. O que é importante a gente entender disso? Às vezes a gente fica insegura, nossa, será que eu tô na menopausa, no climatério e que fase que eu tô? Hoje, esse vídeo eu quero trazer um resumão. Não vou me aprofundar tanto nos assuntos, mas eu vou trazer um panorama para a gente poder estar entendendo e você se situando em que fase desse processo você está, tá bom? Então, a gente começa com o climatério. O que é o climatério? É um período grandão. Ele engloba dos 40 aos 65 anos. Então, dos 40 aos 65 anos, a gente está no climatério. Depois do climatério, depois dos 65 anos, é a senilidade. Isso não significa que a gente vai voltar a produzir hormônio, né? Mas a classificação mundial, ela acaba alterando. Segundo a OMS, segundo a Febrasgo, que é a nossa Sociedade Brasileira de Ginecologia, ele coloca a classificação de perimenopausa como a partir dos 40 até o momento um pouquinho antes da gente menopausar. Então, a perimenopausa ela vem antes. A menopausa, ela é o período em que a gente tem uma falência ovariana, onde todos os nossos folículos, todos os folículos que a gente tem no ovário, nós ganhamos eles na vida intrauterina. Então, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, foram feitos todos esses folículos e que ao longo da nossa vida eles são consumidos, né? A gente vai fazendo o recrutamento desses folículos e eles vão produzindo tanto estrogênio como também ele ovula, então vai produzir os óvulos. E através dessa ovulação, a casinha, como se fosse a casinha dos óvulos, vão produzir a progesterona, que é um outro hormônio super importante que a gente tem. Então, a menopausa é a falência, acabou todos os nossos folículos. Então, ele é um período que 1 ano sem menstruar. Então, ele entra ali nessa fase. A mulher brasileira, geralmente entre 48 e 51 anos, na grande maioria das mulheres, a gente entra na menopausa. E aí a gente tem a pós-menopausa, que ela vai depois da menopausa até os 65 anos, tá bom? Então, cada fase é um tipo de alteração hormonal e cada fase a gente vai tratar alguns sintomas mais pontuais. Até aqui deu para entender? Vai colocando aqui para mim, para a gente poder tá conversando e ajustando, e se ficar alguma dúvida também nos próximos vídeos eu poder estar tirando essas dúvidas de vocês. Perimenopausa então. A perimenopausa precoce, ela vem dos 40 aos 45 anos. Nessa fase, o principal sintoma que a mulher vai ter é a fadiga. Então, ela ainda menstrua normal, o sono não alterou tanto, mas ela fica mais cansada. E aí ela chega para mim e fala, doutora, alguma coisa está acontecendo comigo, porque eu estou muito cansada. É uma fadiga, eu quero fazer as coisas e não estou conseguindo. Então, nessa fase, a gente vai trabalhar muito o metabolismo, vamos ajustar as vitaminas. A gente tem que estar vendo B12, vitamina D, magnésio, coenzima Q10, creatina, ela já é muito bem-vinda, a D-ribose. Então, a gente tem várias questões que a gente consegue estar ali organizando nessa primeira fase, que é a perimenopausa precoce. Passou nos 45 anos, a gente entra na perimenopausa tardia. A perimenopausa tardia, ela é uma fase bem complexa, é uma fase chata.
É uma fase em que começa a oscilar muitos ciclos menstruais. Então, ela menstrua muito, de repente ela passa 2 meses sem estar menstruando, de repente esse ciclo vem a cada 10 dias, a cada 15 dias. Essa fase é a fase em que a mulher mais tem anemia. Então, um exame super importante para você que está nessa fase depois dos 45 e ainda não menopausou, ainda não parou de menstruar, a gente tem que dosar a ferritina, a gente tem que dosar suas vitaminas. Nós precisamos ficar atenta ao seu colesterol, porque o colesterol ele vai tender a subir. Outro exame super importante da gente estar fazendo é a insulina, porque a gente começa a ter ali uma alteração metabólica. Então, é um período muito crucial para o tratamento. Quando a gente começa a tratar, quando a paciente chega para mim nessa fase de perimenopausa, é muito mais fácil, porque aí a gente consegue organizar tudo isso e entrar na menopausa de um jeito mais suave, não sem sintomas. Então, isso daí eu já até falo, porque é muito difícil quem não tem nenhum sintoma. E o que mais que eu posso sentir nessa fase, doutora? Insônia. Então, o sono, porque a progesterona, o que acontece nessa fase? A gente passa a não ovular com tanta frequência. Então, ovula 1 mês, 2 meses não, porque os seus folículos já estão acabando. Se eu não ovulo, eu não produzo progesterona. Se eu não produzo progesterona, o que acontece? Tem videozinho lá da progesterona, depois vocês correm lá para assistir. A gente fica com insônia, o sono muito mais superficial, a gente começa a ter um despertar no meio da madrugada. E com isso, quem piora? A fadiga. Piora quem mais? A irritação. Porque a gente já não está dormindo, está irritada, a noite foi ruim. O que mais que a gente tem? Retenção de líquido. Pode começar a ter ali uma pequena alteração do peso. E também um outro hormônio que começa a cair nesse período é a testosterona. E aí vem outra questão, principalmente queda da libido. Então eu costumo falar que muito nessa fase a gente fica com preguiça. Não, hoje não. Hoje de jeito nenhum, nossa, hoje eu tô cansada, foge do marido. Mas depois que começa, tudo melhora. Então a gente tem uma preguiça de começar ali a relação. Então tem essa queda da libido, e não só da libido sexual, como a libido da vida mesmo. Vamos sair fim de semana? Não, gente, vamos descansar? Vamos ficar mais em casa? Então, você começa a prestar atenção que, começa a mudar alguns comportamentos. O que mais que a gente tem na perimenopausa? Esquecimentos, a gente começa a esquecer um pouquinho, mas a memória verbal. Então, você está ali falando sobre um assunto, de repente você foge uma palavra. Mas tudo isso é muito piorado se você não está dormindo bem. Então, nessa fase, a gente vai ter que estar tratando o que estiver incomodando mais. Por exemplo, tem mulheres que menstruam e de repente para, menopausa e pronto. Já tem mulheres que a gente tem que fazer reposição de ferro de uma forma mais corriqueira, talvez desenvolve os miomas, então é uma fase com muita frequência a gente vê o crescimento de miomas, crescimento de pólipos, tireoide, alteração tireoidiana. Então é uma fase complexa, eu falo ali são 3, 4 anos, mas olha, eles valem por muito tempo. E a grande maioria ainda dos médicos, eles ainda respondem, não, mas você ainda não está na menopausa. Mas acaba que você tem muito o que fazer nessa fase. Então, nessa fase, a gente pode estar repondo progesterona se necessário, colocando a testo, se necessário for, se tiver essa alteração de libido mais intensa, essa disfunção sexual, todas as suplementações que a gente já falou. Exercício físico ajuda demais nesse momento. Então, a atividade física, ele vai te ajudar. E se você colocar ali uma atividade física com uma frequência, você vai fazer uma menopausa com menos fogachos, tá? Então, ele acaba ajudando nesses sintomas. A gente tem vários artigos que falam sobre isso. A alimentação, uma alimentação sempre mais saudável, uma alimentação mais limpa que a gente fala, uma alimentação sem tantos alimentos industrializados, né? Basicamente a comida ali que Deus fez. Então a comida mais limpa, cheia das frutas, bem colorida, com as verduras, as oleaginosas, o abacate, um pouco de azeite, que a gente fala muito sobre a base da dieta mediterrânea. Então a dieta mediterrânea nessa fase ela vai ser a sua aliada
em todo esse período. Então, passamos por esse grande turbilhão. O que vem? A própria menopausa. Então, a menopausa é quando a falência. Na perimenopausa tardia, a gente tem essas oscilações. Então, na menopausa, o estrogênio zerou. Então, o estrogênio ele tem uma queda muito grande e o FSH sobe. FSH ele é um hormônio hipofisário. Então, a gente tem o hipotálamo, que vai produzir o GnRH, vai estimular tanto LH como FSH. E o FSH vai estimular o seu ovário a fazer esse recrutamento dos folículos. Só que ele não está mais responsivo, porque a gente não tem estrogênio. Então, o FSH começa a aumentar, tá? Ele começa a aumentar pela uma diminuição de um outro hormônio que a gente tem, que é a inibina também. Isso que é bem complexo, a gente entra num vídeo mais específico para falar sobre isso. Então, basicamente, FSH sobe e estrogênio cai. Fez essa curva, virou e você ficou um ano sem menstruar, está na menopausa. Doutora, eu não tenho útero, eu uso DIU, como que a gente vai estar acompanhando isso? Pelo FSH e pelo estrogênio, tá bom? Então, menopausa, o que nós temos de sintoma? Os sintomas vasomotores. Para mim é o sintoma mais característico dessa fase. Então a gente tem os fogachos, os famosos fogachos. Não são todas as mulheres que têm fogachos. Tem algumas mulheres que vão passar sem fogachos. Eu falo das abençoadas, mas não significa que não tem outros sintomas da menopausa. Não é porque você não tem fogacho que você não precisa tratar. Isso é muito importante, porque às vezes fala, eu não tive fogacho, a minha menopausa foi super tranquila, não preciso fazer nada. Não é bem por aí, tem várias outras questões. Mas o que chama mais atenção ali é o fogacho. O fogacho geralmente ele é um calor que ele sobe, dá aquele rubor facial. E aí o corpo, ele aquece muito. O nosso sistema de regulação de temperatura, ele descontrola. Então, ele tem o hiperaquecimento. No momento que ele tem esse hiperaquecimento, todo o sistema de resfriamento do corpo ele é ativado. E aí ele tem que resfriar muito rápido. Então, é onde a gente tem os calafrios, o suador. Então, tem mulheres que... E por que ele acontece muito de madrugada? Porque o pico do FSH, ele acaba acontecendo entre 2 e 3, basicamente entre 3 e pouco da madrugada, entre 2 e 4, vai. Então, você tem um despertar, esse despertar geralmente ele vem com um fogacho, ele vem com uma inquietude, eu falo que a gente desperta porque ele vem com uma angústia, tá? Ele acompanha uma angústia, o fogacho. Ele não é só um calor, ele parece que ele dá uma alteração, ele dá uma inquietude, uma agitação na perna, a gente pode ter mais pernas inquietas, e aí vem aquele transtorno, cobre, descobre, liga o ar, desliga o ar, liga o ventilador, o marido briga. Aí toda aquela lereia que a gente sabe. O que mais que vem com essa fase? Começa toda a parte geniturinária. Então a vagina resseca, a libido que já não estava tão boa, agora a gente tem dor para ter relação. É o que faz diminuir mais a vontade. A insônia piora se a gente não começou a tratar. Os sintomas vasomotores, ele não é só o fogacho. Ele pode vir acompanhado de tontura, vir acompanhado de taquicardia. Então, ele dá uma sensação esquisita. Quantas mulheres que eu já não atendi que a menopausa elas acharam que estavam infartando, sabe? De estar procurando o hospital, achando ali que era uma situação cardíaca e era a entrada da menopausa. Então tem mulheres que essa entrada ela vem com uma constante. Tem mulheres que não, tá normal, de repente tudo acontece de um dia para o outro. Então por isso que é importante, eu sempre falo, a gente ter algum médico que tá te acompanhando de uma forma mais linear. Isso facilita muito essa fase. Então menopausou, passou um ano, estamos na menopausa, ok. Então menopausa, um ano sem sangramento. Gente, pode ser que acontece alguns escapes, sim, né? Depois de um ano, pode ser que eu ainda menstrue uma vez? Pode ser que ainda ovulou ali ainda não tenha feito essa conversão total. Mas sempre depois de um ano sem menstruar, menstruou, a gente tem que estar fazendo os exames. Temos que avaliar se não tem um pólipo, como que está esse endométrio, como que tá, o que tem ali, se tem alguma alteração. Então, nesse período, a gente entra com estrogênio, né? Então, o estrogênio, ele é um grande protetor neuronal, a progesterona também, que eu tinha esquecido de falar.
Progesterona via oral, ela faz uma transformação no fígado e ela faz allopregnenolona, que vai passar a barreira hematoencefálica. Então, ela faz uma proteção cerebral também. Mas o estrogênio, ele é ótimo para isso, ele faz uma proteção cardíaca, ele melhora muito a parte vaginal. Só que a gente tem que tomar cuidado com quem? Com estrogênio oral. Então, estrogênio oral, hoje a gente não tem usado com uma frequência grande, porque ele aumenta uma pequena parcela ali de tromboembolismos, mas mais ou menos equiparado com a pílula. Então, não é nada para a gente ficar assustado, meu Deus, vou ter trombose. Não é isso. Se você está acompanhando com seu médico, ele achou que essa foi a melhor maneira de estar te prescrevendo e a forma como você consegue, mantenha o que ele prescreveu, tá bom? Cada ser humano, ele é único, né? Isso que é importante. Então, passou essa fase mais complexa. Aqui, para quem não pode usar o hormônio, a gente pode usar alguns antidepressivos. O que a gente tem que tem uma ação mais efetiva no fogacho realmente é uma venlafaxina. Ela ajuda bastante. A gente tem o Veozar, que é uma medicação bem interessante, tem um vídeo sobre ele, provavelmente ele chega no Brasil ano que vem, estamos esperançosas quanto a isso. Ele tem uma atuação na neuroquinina 3, que ajuda muito também, vai equilibrar, né, esse centro de temperatura. Enfim, e aí mantemos as vitaminas, todas elas. E acrescentamos aqui, o que eu gosto muito é da K2-MK7. Então, a K2, o boro, para quem precisa, um citrato de cálcio numa quantidade bem menor do que a gente usava antigamente, o magnésio, a vitamina D, lógico, né? Então a gente vai mudando um pouco essas vitaminas ao longo desse processo. E aí a gente entrou na pós-menopausa. Pós-menopausa, então, ela é uma fase em que a gente pode ter todos esses sintomas ali que eu já comentei. Só que a pós-menopausa tardia, depois de uns 5, 10 anos, os sintomas acabam sendo outros. A gente tem mais uma perda muscular, um aumento da gordura visceral, então a barriguinha da menopausa ela começa a aparecer de uma forma mais clara, diminuição de cognição, diminuição de memória, a insônia pode manter, o fogacho ele tende a diminuir, mas tem um estudo, inclusive a Associação Norte-Americana, ela fala que pra gente que 42% das mulheres mantêm os fogachos mesmo após os 65 anos. O que acaba justificando muito o uso dos hormônios a longo prazo. Tem vídeo sobre isso também, procura lá. E então, nessa fase, a gente tem que tomar muito cuidado com os ossos, com a articulação, aumenta a chance de fazer uma osteoporose, doenças, artrose, artrite, as dores, a via vaginal também, que ela tende a piorar se a gente não estiver cuidando. Né? Para quem não pode estar usando hormônio, o laser vaginal ele é uma ótima opção, o óleo de coco, ácido hialurônico. Então a gente vai hidratando e de acordo com o que a gente tem, o que a gente pode. Nem tudo é o que a gente quer, né? A gente faz o que a gente pode em cada fase. E nessa fase da pós-menopausa, o que é o mais importante que eu quero que vocês entendam, existe uma janela de oportunidade, que é uma janela em que a gente ainda pode estar entrando com hormônio. Essa janela, o ideal é que ela comece ali da menopausa aos 5 primeiros anos da menopausa e no máximo prorrogados por mais 5. Então, nesse período de 10 anos, é onde a gente ainda tem muitos receptores, é onde todos os estudos mostram que se a gente iniciar uma terapia de reposição hormonal nessa fase, será muito mais benéfica, com muito menos riscos do que a gente começar depois da janela de oportunidade. Então, hoje, após a janela de oportunidade, eu ainda entro com hormônio, em alguns casos pontuais, com muita cautela. E sempre, gente, o hormônio numa dose mais baixa, o hormônio na via adequada. E o hormônio ele não tem uma receita de bolo, então não é o mesmo sempre para todo mundo. Então, cada um a gente vai ajustando, vai organizando, cada um precisa de um tipo de hormônio em uma determinada situação. Então, espero que dê para ter entendido um pouco sobre esse resumão da menopausa. Aqui no canal eu esmiuço muito, a gente coloca muito sobre vários pontos, várias questões, vários suplementos,
Mas como tem muita mulher nova, graças a Deus, continue compartilhando, encaminha. Eu quero que vocês coloquem também o que vocês querem saber. O que mais que vocês têm dúvidas sobre isso? Para eu poder estar trazendo conteúdo para te ajudar. Combinado? Então te espero no próximo vídeo.